Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar, podcast que faz todas as perguntas desconfortáveis que ninguém tem coragem de perguntar. Mas no caso do convidado de hoje, isso é impossível porque para ele não há segredos. Eu sou Sérgio Martins e estou ao lado da minha Godiva do Leme. Eu vim até sem calcinha, meu amor. Porque a gente vai falar com o Fausto Fawcett, meu amor, meu ídolo, meu amor. Salve! Que bacana. Eu até vi, né? Porque tem um cavalo branco estacionado aqui na porta. Alguém? Ô, Fausto, qual foi o primeiro choque de realidade que você teve que você entendeu que o mundo real não era suficiente? Não, foram dois. Primeiro foi tomada mesmo, né? Pequeno, fui o idiota, né? Botar um dedo na tomada, porque, enfim, tinha alguma coisa ali que eu queria, um brinquedo de tomada, isso aqui com 6 anos, eu realmente tomei um choque. E tenho que confessar, eu gostei. Aquilo ficou, essa sensação. Então, eu quero essa sensação para sempre, talvez na minha mente infantil doentia, né? É aquilo. E o choque de realidade, na verdade, foi o contrário. Quando eu vi que a realidade era menos, foi quando eu vi Tom e Jerry. Tom e Jerry? O festival que tinha. Eu morava no... Fui exilado para o Leblon, né? Meu pai foi lá. Eu nasci na Prado Júnior, mas aí houve esse exílio, né? No Leblon, durante 3 anos, a gente morou ali perto do Jardim de Alá. Ali tem um conjunto chamado Jornalistas, que são três conjuntos de prédios. Enfim, e aí tinha... Bom, estava com 5, 6 anos, né? Aí, pela primeira vez, meu pai me levou ao cinema e tal. Tinha os Carapax, não sei qual era o cinema ali na Nossa Senhora da Paz. E era um festival de Tom e Jerry, né? Então, quando eu vi aquela coisa super colorida e aquela pancadaria, né? Do gato, do rato, mas enfim... Era uma coisa sádica, aquele negócio... né? Não. Tal. Eu falei... Aí, quando eu saí do cinema, eu falei, puta, que merda. Como isso aqui é menos, como isso é menos colorido, como é isso, como é aquilo. Entendeu? Então, se eu tivesse que falar, situar, era isso. Aí, dali para frente, eu falei, pô, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? Vou ter que criar. Né? Então, aí eu falei, puta, ali eu me apaixonei por ficção, por coisa, entendeu? Achava que tudo... Claro que depois você dá uma equilibrada, né? Mas eu sempre acho que é pouco. Mas, por falar em ficção, você está relançando o Favelote, né? Que é um livro fantástico. Como é que você traça um paralelo entre o que você escreve Favelote e o que acontece hoje no Rio, por exemplo? Na verdade, o Favelote, quer dizer, é uma espécie de, digamos, vingança de qualquer mediocridade que tem no país, né? Na minha cabeça. Sim. Né? Então, é um lugar para onde as pessoas que têm insatisfação crônica, né? Que não são inquietas, assim, totalmente tão insatisfeitas com a sua vida, mas também com o país e etc., aí vão para lá. É como se fosse uma serra pelada definitiva, entendeu? E as pessoas vão para lá para ganhar uma grana, fácil, rápido, as coisas, os empregos e as atividades, elas são extremamente voláteis e rápidas e efêmeras, né? E as pessoas, ao mesmo tempo que ganham essa grana fácil, elas são cobaias de alguma coisa, né? Estão sendo experimentadas de alguma forma. Então, tem um casal que tem essa situação, esse lugar, né? Uma espécie de canudos apocalípticos, né? E tem um casal que eles são funcionários de uma empresa chamada Intensidade Vital, né? Que oferece, né, uma série de experiências, vamos dizer assim, de vida, né? Tem um catálogo, né, que vai desde, enfim, uma viagem para alguma guerra, entendeu? Até
cursos de laboratório, de digital, etc. Tudo um cardápio de experiência que ninguém acha que... Né? Porque, geralmente, quando você pensa assim, porra, a vida das pessoas é sedentária. Aí você diz assim, pô, aquela pessoa ali já teve 3 casamentos, né? Já fugiu, né? Já percorreu o mundo, já se jogou num vulcão, já foi preso, né? Já perdeu dinheiro, já voltou. Então, né? Tem uma ideia que, né? A vida intensa é uma vida épica, né? E fica uma porrada de gente, né? Coaches e, né? essa maluquice de chegar e da pessoa ser empreendedora dela mesma, né? Porra, viva a sua vida intensamente, viva a sua vida. Mas como é que é, meu irmão? O cara já pega uma porra de um ônibus, de um trem, né, para ir trabalhar, já tem várias dificuldades. O que você quer que viva intensamente? Né? Além disso, então, na cabeça, enfim, dos caras que bolaram isso, pô, vem cá, então vamos botar o que tiver de experiência de vida aí e oferecer para as pessoas, entendeu? Quem estiver se sentindo, enfim, sedentário e tal na vida, vamos oferecer. E esse casal passou por isso, porque eles, enfim, tiveram várias experiências, estavam meio de saco cheio de tudo, cada um de um lado. Ela em São Paulo, ele no Rio, né? E eles se transformam numa espécie de capitães do mato, né? De capatazes de favelosos, porque, na verdade, ninguém aguenta, né? É como se fosse uma uberização, né, da vida, porque, né, ninguém agora está sentindo tudo muito frágil na economia, no emprego, né? Está tudo meio assim movediço, né? Ninguém está se sentindo muito seguro com nada, né? E nesse lugar a coisa fica mais ainda. Você ganha dinheiro, você colhe, mas, mano, é como se fosse um exagero do que está acontecendo. Faveloche é isso, né? Aí as pessoas têm ataques hamiléticos, né? Assim, ser ou não ser, não sei o quê. Aí eles têm uma caneta tinteiro, eles perguntam, você quer ficar? Não aguento mais. Faveloche não aguento, eu mandei já para minha família, mas eu também não aguento o ritmo do Brasil ou do México, porque é muito lento. Agora eu estou num ser e não ser aqui. Viciado na adrenalina. Já está numa adrenalina, mas também não está aguentando, mas também não vai aguentar sair dali, né? Aí o cara pega uma caneta tinteiro, primeiro dá uma cusparada na cara da pessoa para anestesiar, depois pega uma caneta tinteiro, né? A pessoa se dissolve com ácido, aí ele diz, não, mas tudo bem, você vai continuar vivo, mas para pesquisa, em forma de pesquisa, né? E tal. Então, é meio um pesadelo suculento e um exagero do que a gente está vivendo numa espécie de Serra Pelada, que, para mim, ainda é... Bom, Serra Pelada era um lugar na década de 80, né? Enfim, era o pode Eldorado, não lembrar, né? Onde havia extração de ouro, de tal, e ia todo mundo para lá, né? Então, eu acho sempre uma boa imagem, um ícone assim dos desesperos, das ambições, né? E era um lugar com putaria, com show, com tudo, né? Eu adoro esses lugares de fronteira também, né? Hoje em dia está mais difícil. Sabe que tem uma história ótima do Serra Pelada? Eu não vou falar os nomes, né? Mas tem uma grande amiga que fez parte num desses grupos teen, né? De meninas, e elas foram fazer o show em Serra Pelada e falaram com 2 cantoras rebolativas ali dos anos 80. Falou, como é que é Serra Pelada? Assim, tá? Maravilhoso. Vocês vão ver mais dinheiro do que vocês nunca viram na sua vida. Os caras jogam ouro para vocês, os caras te dão ouro e tal. Aí elas foram, cantaram, ganharam o cachê, voltou. A menina falou, porra, mas você falou que a gente ia ganhar ouro e tal. A menina falou, mas você só foi cantar? Não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Eita, Cadillac teve lá. Teve. Não me comprometa. Ô, Fausto, quando você olha para o Rio de Janeiro hoje, você acha que ele está mais perto ou mais distante daquela metrópole cyber-erótica que você imaginou? Cara, eu acho que aí eu vou apelar mesmo para a letra de Rio 40 graus. Está cada vez mais. Está Rio 100 graus. E, ao mesmo tempo,
que não tem. Havia um tumor, digamos assim, você tinha uma cidade e havia um tumor, né? Sei lá, criminoso, né? Aquela coisa. Agora é o contrário, você tem um resto ali de cidade tomada por tumor. né? Isso é oficial, isso está escancarado. É uma metástase. 70%, aliás, do Estado, das 92 cidades, 70 estão com comando vermelho, enfim, estão ali, entendeu? Então, assim, a Zona Sul virou um gueto, por enquanto, né? Até a Tijuca ali, mas o resto, malandro. Né? E assim mesmo, agora, o que é interessante, o cara fala, o Rio, não sei o quê, mas não interessa. O Rio continua sendo a porta escancarada, é a tradução do Brasil. Não adianta você chegar e dizer, não, mas, pô, meu filho, São Paulo, você me desculpe, mas a Assembleia também está cheia de PCC. Né? A Assembleia do Rio não é nem Assembleia, né? Estamos de sacanagem. Né? Prenderam agora, né? Agora com 80 mil dentro do carro. Exatamente, né? Que o cara tem. Pô, como é que é? O presidente da Assembleia Legislativa. Então, eu sempre também encaro a coisa cibernética. Todo mundo fala, não, porque Copacabana, Blade Runner, não sei o quê. Eu sempre falo, não, meu filho, Copacabana é brega runner. Né? E o Brasil, para mim, também é brega runner. E a minha visão científica é de loja de ferragem. Entendeu? Entendeu? É de gambiarra, entendeu? Não tem essa coisinha americana, que eu acho legal também, não tem problema. Tem lá o Philip K. Dick, adoro, curto, não tem problema. Mas é outra coisa, entendeu? Estou mais perto do tailandês, do filipino, entendeu? É tudo ali, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Tá entendendo? Então, é mais assim, entendeu? E isso ficou... Está cada vez mais explícito, porque você tem não pegou você tem a tecnologia, etc. Ela vai para uma escola de samba, entendeu? Ela aparece nos armamentos, entendeu? Ela aparece espalhada nos gadgets, né? Nos aparelhinhos. Né? O cara falou, não, você faz ficção científica. Não faço ficção científica também. Faço fricção científica. Porque, na verdade, a gente está se esfregando nessas coisas aí, está injetando. Né? Então, é muito, muito mais por aí. Tá? O único, se eu tivesse que citar algum autor estrangeiro que para mim teria um link direto, seria o William Burroughs. Sim. Entendeu? Porque ele também tinha essa visão, loja de ferragens e no cinema David Cronenberg. Né? São os dois. Mas eu gosto muito também, obviamente, do Rogério de Ganzerla, que é... O cara fez Copacabana Mon Amour, e tem a proto-Cátia Flávia, que era a Ângela Carne e Osso no Mulher de Todos. Né? Então, você vê, estou aqui falando dessas referências porque me vem logo na cabeça essa turma que ri de tudo, que avacalha, que tem uma visão crítica. Assim, né? Tem uma melancolia, tem uma coisa assim, mas não deixa a peteca cair. Tá entendendo? Eu acho que é por aí. Então, a visão tecnológica ou cibernética do Rio, ela vai estar sempre ali. É escola de samba com loja de ferragem. Essa é a manipulação tecnológica que eu acho que acontece no terceiro mundo. E não, vamos chegar numa coisa, naves espaciais ou coisas assim. Entendeu? Não rola, não. Tem um dos shows mais selvagens que eu vi na minha vida, foi o Básico Instinto no Aeroanta, em 1993. Sim. Parecia que aquele público nunca tinha visto mulher na vida. Sim. Eles tentaram arrombar as portas do Aeroanta. Isto. Foi em que parecia final de campeonato. A gente demoramos para chegar no Aeroanta. É mesmo? Porque aí, primeiro...
Vem cá, a primeira coisa que a gente falou, meninas, abaixem, ninguém pode ver vocês, porque a gente estava chegando abaixa aí, piranha. Pum, vamos lá. Aí a gente chegou, conseguiu. Mas e esse realmente foi o grande show. Foi. De toda a temporada, ele foi um grande show. Você usou a palavra certa e era, na verdade, o que eu queria desde o começo, selvageria. Né? Então, eu queria que tudo virasse coliseu, entendeu? Sempre foi assim, a intenção era essa e a gente conseguia. Né? Mas o negócio não é que não tivessem visto nunca mulher. Claro que a maioria também nunca ia conseguir, digamos, né? Era uma mexia grande... com a nossa imaginação. Exatamente, era fetiche mesmo, era punhetagem generalizada, né? Digamos assim. Né? Mas é o que acontece. Hoje em dia está pior ainda. Né? Bom, pior. Bom, enfim. Na sequência eu falo qual é a extensão desse negócio. Né? Mas o que era interessante, né? Ninguém fala, por que não continua? Não, olha só, eram aquelas garotas. É um espetáculo, tem que encarar como teatro. Teatro de revista samba funk. Sim. Que era isso. Então, por que não? Porque não era. Tinha que ser aquelas garotas. E tinha elas com a coreografia da Débora Coker, que sabe da minha cabeça, entendeu? Então ela soube extrair, eu, claro, também, né? Porque quando eu chegava para conversar, né, com as meninas, eu tinha que ser realmente sincero. Olha, eu quero a vadia interna que está aí dentro. Eu quero essa vadia que você está reprimindo. Mas aí vai bebendo. Né? Claro. Aí elas iam. Aí concordavam completamente com aquilo. Mas eram aquelas garotas, entendeu? Não. Fui lá no Rio Grande do Sul pegar... Não, tudo bem. Você foi no Rio Grande do Sul pegar quem? É uma censura. Quem é que você pegou no Rio Grande do Sul? Não, fui pegar a Luciana Brits, né, que agora virou uma professora de yoga, ela tem toda uma carreira. Né? Trabalhou com a Débora, né, a Débora Coker depois. Mas, para você ver que eu estava realmente imbuído desse, né, de arrumar aquelas 5 deusas, entendeu? E a banda, sensacional, né? Claro que os bastidores que têm a ver com a banda, com a música, e com também, obviamente, a literatura. Sim. Do negócio, né? Porque você vê, e era uma música para cada uma. Entendeu? Então era para exaltar, não tem nem como dizer assim, era machista como, meu querido? Eu adoro as mulheres. Aí o cara, mas não é adorar desse. Não, adorar é adorar. Né? Tudo bem que você. No bojo, misturado com a, digamos, a exaltação da beleza, estava ali a exaltação de certas particularidades delas. Entendeu? Né? E todas eram o divino demônio pessoal de um básico instinto, que era o refrão principal. Né? Então, tinha toda uma amada poética também. A primeira música era eu recebendo uma aparição do Mefistófeles, e o Mefistófeles dizendo, forma uma banda chamada Falange de Moulin Rouge e faz o Coro para as Louras, que são não sei o que seu, e bababá, né? Aí o teatro de revista era como que era? Era Falange musical do sentimento Exu, Falange musical do sentimento Xuxa, Falange musical do sentimento não sei o quê, né? Então era Rio de Janeiro, Falange musical, era o que a gente se sentia, né? Então era aquela ebulição, e no final era básico instinto, porque obviamente tinha a ver com o filme, com a Sharon Stone, sim, que apareceu ali naquela época, né? Aquela deliciosa... Aquela dobradinha de perna. Opa, que, né? Aparece de onde nós viemos e para onde voltaremos. Isso! Sempre. Né? Então, né? E era uma resposta
feminina ao personagem do Anthony Hopkins, né? Era uma psicopata também, inteligentíssima, sofisticadíssima, né? Que escrevia livros e policiais ela cometia os crimes e o livro que ela escrevia era sobre os crimes que ela cometia. Você tem meninas daquela banda que se deram muito bem. A Katia Brownstein, por exemplo. Sim. Agora, você tem o caso, impossível não falar, mas você tem o caso da Regininha, por exemplo, que foi a mulher que o país inteiro queria e está passando, né, por uma situação bastante complicada. Você chegava a dar toque e falava, filha, não é por aí, não vai... Não, porque isso também foi depois. Sim, foi muito depois, né? Claro que ela tinha um jeitinho, assim, meio avoado e tal, papapá, mas que era um charme, na verdade, que a gente achava um charme. Aí, depois, o show acabou, foram 3 anos, acabou em 94. Aí ela foi fazer, né, virou, enfim, celebridade, aparecia em programas, etc. Ficou, sei lá, 10 anos. Depois fez, né, os filmes para adulto, né, os filmes eróticos, lá, pornôs, ali, 2005, 2006, 2007. Né? Mas aí é como é que é? Uma coisa que acontece com várias pessoas. Sei lá, não guardou dinheiro, não sei o quê, papapá, ou então comprou apartamento, não sei o quê, depois vendeu, enfim. Aí não tem como nem julgar, nem fazer nada. Mas isso, então, foi depois. Foi bem de 10 anos para cá, né, que ela teve esses problemas, mas agora está, né, tá razoavelmente equilibrada lá e se virando, né, para sobreviver, mas está na boa. A tua primeira experiência sexual foi em Copacabana? Foi. Você lembra bem? Foi em casa. Lembra bem desse dia sagrado? Foi em casa, né, com a garota que fazia as funções domésticas, né? Uma coisa que hoje tem que ter cuidado, né? Mas você me perguntou, eu tenho que falar, né? E era muito gostosa. Vai fazer, não pode, como é que pode? Você vai fazer um faxina, né? E aí era inevitável, né? Como, na verdade, como vários amigos meus, vários rapaziada. Aí depois, obviamente, estando em Copacabana, né? E fui criado numa rua que tinha 3, 4 boates, né? Boates frequentadas, sei lá, por Mariel Marisco, né? Uma rapaziada bacana. Isso, cara, o que há de mais sagrado foi Copacabana que me deu. Porque era uma mistura o tempo todo, né? Por isso que hoje eu não aturo muito quem fala, por quê? Seja papo identitário, seja papo disso, papo daquilo, de seitas, né? Todo mundo cheio de seita na cabeça, porque sempre fui acostumado com mistura, entendeu? Então, assim, era um travesti, Clóvis todo Bornai. tipo de gente, Clóvis Bornai, tá entendendo? Então, não teve Rogéria, todo mundo. Então, porra, tá entendendo? Então, você tinha ali marginalidade e classe média caretíssima, mas que em 2 minutos perdia a linha também, entendeu? Então, você tinha essa convivência que, claro, agora, na retrospectiva, né, que você faz assim, da vida da situação da cidade, aqui eu estou colocando de uma forma, digamos, interessante, né, suculenta e lúdica e erótica, de formação mesmo, e que me formou, me ajudou para tudo. Mas você também sente, e aí Copacabana é um lugar assim heterodoxo, né? Fora da curva no Rio de Janeiro, né? Eu pelo menos, quando alguém fala, porque é a Zona Sul, aí tem o Rio de Janeiro profundo, né? Que é o subúrbio, que é Zona Oeste, né? Tem esse papo assim, né? E aí
tudo bem, até entendo, porque realmente, né, você vai ter toda uma gama de trabalhadores, coisas que está mais para lá, óbvio. Né? A gente tem. Mas é o seguinte, primeiro que eu não gosto de separar as coisas. Eu gostaria de ter metrô para tudo que é lado, queria estar em 2 minutos estar em Campo Grande, como eu gostaria de ter trem para... hoje eu vou para Rondônia, foda-se. Entendeu? E o Brasil não tem. Não tem. Uma malha ferroviária. Estou falando isso porque, para mim, o meu negócio é misturar e botar o conflito, botar o atrito. Eu gosto disso. Então, não, porque tem a Zona Sul, aí tem a Zona... Não, meu filho. Tem merda na Zona Oeste também, tem merda na Zona Norte, tem gente idiota na Zona Oeste, tem gente bacana pra caralho na Zona Sul. Não tem essa coisa de dizer que todo mundo na Zona Sul não tem essa divisão. Como é que é? Almofadinha, como se dizia antigamente, né? Não tem. Tem, claro, os seus pontos. Mas eu estou falando até de Copacabana porque ele era até considerado o Milor Fernandes, não, Paulo Franco, sei lá. Quando o Pasquim botou Ipanema lá em cima, substituindo Copacabana ali durante os anos 70 e substituindo no imaginário de forma maravilhosa. Você tinha lá o Asdrubal, você tinha as dunas, você tinha uma opção de coisa bacana pra caramba. Né? Mas aí eles diziam, não, Copacabana, por causa também da concentração imobiliária que estava começando em Ipanema, né? Mas Copacabana já estava ali estabelecida, né? Aí o Paulo Francis dizia, não, Copacabana é um cortiço. Milor Fernandes, aquilo é o Muro da Vergonha. E a grande coisa, não, Copacabana é o subúrbio da Zona Sul. Aí eu falei, sabe que Madureira com praia, digamos assim, né? Aí, então, mas isso só para dizer o seguinte, lá era mistura, lá não dá para você chegar e dizer, porra, aqui é a Zona Sul aqui. Né? Aí você tem a praia, né? Na Atlântica, você tem... Mas a mistura... Você saía na rua, você não sabe. Sim. Entendeu? Então, isso, para mim, foi o sagrado absoluto. Você sai de Copacabana, aí qualquer outro bairro você tem uma identificação. Tá, Botafogo é isso, Meier é assim, Santa Cruz é assim, Copacabana não. Copacabana, você entra, sai do túnel, pega a Francisco Otaviano, você já sente o ruído, assim. Entendeu? Abandone qualquer esperança. Você está falando isso. Eu lembro uma vez eu entrevistei o Dori Caymmi e ele fala muito dessa implosão, né? Explosão imobiliária em Copacabana. Uhum. E ele falava, o Júlio Bogoricim devia se chamar Júlio Bogorinão. Não, tinha um puto escritório lá do Sérgio Dourado. Né? O Sérgio Dourado é um dos primeiros a ficar andando de helicóptero pelo Rio de Janeiro e tal, né? Mas eu acho que aquilo ali, na verdade, já era uma coisa muito legal, que é a praia mais bonita, urbana, mais bonita do mundo, né? Aí você tem aquela coisa da natureza mesmo te encurralando ali, pô, fica na tua aí, insignificante verme, né? Aquelas 2 pedras, né? O Pão de Açúcar, o Morro do Leme, né? Tal, ali o Arpoador, o Forte, etc. E, ao mesmo tempo, você tem aquela concentração urbana, concentração de gente, concentração de tudo, né? Então tem uma vertigem que é muito peculiar. E aí a gente tem, por exemplo, o Copacabana Palace na praia e 3 quadras para trás, que eu queria que você explicasse para quem não conhece, o chamado Edifício 200. Sim. O balança, mas não cai. Quantos são por andar ali, Fausto? Ali são 45 por andar, né? 45 por andar. São 2.000 pessoas. Tem muita cidade que não tem. Olha, né? Aí se você. E é um quarteirão grandão. A cidade da Vanessa da Mata não tem 2.000 pessoas. Não tem. Alto das Garças não tem, né? Não, pois é, não. Aí se você pegar o quarteirão. Não, Copacabana diz que tem 130 mil ou 150 mil oficialmente, mas é porque é uma estatística em cima de proprietários dos imóveis. Mas ali tem 250, 300 mil mole, né? Tranquilamente. Então era um edifício que ficou. Aliás, teve até uma peça, era um edifício chamado 200. Né? Não me engano, era o Milton Moraes, era o ator. Isso. Né? Me esqueci quem contracenava com ele. Mas, enfim, é um famoso, se não me engano, Daniel Filho passou por ali, teve muita gente que passou por ali. Né? E era um
era uma cidade, né, da confusão. Ele tinha um concorrente que ficava em Botafogo, era um edifício chamado Rajá. Onde andava-se de motocicleta nos corredores. Subia-se com motocicleta no elevador. Então, o Rajá era uma disputa incrível. Do lado dos cinemas, né? Coral e Scala. Exatamente. Que depois já era um cinema pornô, né? Depois eles ficaram no cinema pornô. Mas era disputa, bicho. Era praticamente gangues, assim, não. Né? Tinha dona de casa, tranquilo. Não, mas aquela dona de casa do Rajá é uma safada. Aquela do 200 é desgraçada. Então, eram de 2 edifícios. Mas esse é um edifício que ficou famoso e, digamos, representativo. Houve um outro apelido que também era engraçado para Copacabana, a civilização do quarto e sala. Né? E tratando Copacabana como uma civilização, que eu acho que é assim que tem que ser tratado mesmo. Né? E apesar de não ser uma verdade assim, porque você tem todo tipo ali, né? Principalmente como eles precisavam atrair no começo do povoamento lá, né? Que o Copacabana foi o primeiro, né? Praticamente. Aí tinha que atrair gente para lá, eles eram construídos, atrair gente de grana, né? A gente bem situada, que ficava nas quintas, aí sim, São Cristóvão, tal, era ali. Antigamente se tinha. Aí, para atrair, eles fizeram os edifícios, os apartamentos gigantes. Né? Você tem apartamento ali que você. Tem gente que. Certos quartos, certos cômodos, não vou ali há 30 anos e tal. De tão grandes que são os apartamentos, né? Está no Lido, então, que é meu lugar ali preferido de criação. Então, você tem Mas, então, dando a volta geral, que eu acabei falando da minha rua e da mistura de Copacabana, essa promiscuidade toda, vou colocar dessa forma, ela sempre pautou o Rio de Janeiro, entre marginalidade e oficialidade. Entendeu? Isso você via ali direto de várias formas, e você vê que isso tomou conta do Brasil, né? Já fazia parte do Brasil, mas o Rio de Janeiro escancarava isso, né? Já foi na malemolência, né? Hoje é sentando o dedo, né? Hoje você tem que casar de forma bem tensa, né? O humor, né? Né? Aquele swing, né? E isso, minha parceira, Fernanda Abreu, faz muito bem. Eu ajudo ela a configurar isso e ela manda muito bem. Aliás, é verdade que a letra de Rio 40 Graus ela tinha versos muito mais ousados e pesados, e a Fernanda falou, vamos tirar isso aqui eu não quero. Não, na verdade era só umas coisinhas mais eróticas, assim, né? Porque eu acho que um dos grandes méritos também é a gente conseguir falar, e a música do Laufer, a levada dele, etc., ajuda nisso, né? Uma moldura boa para isso, é você falar, né? Sem digamos que você não tem aquela malcriação punk, digamos, né? Piada boa, não sei o quê, só contra o sistema, tem que... Não, você vai e fala das coisas ali né? Descendo ali com swing, com malemolência, falando das coisas bem pesadas, colocando com humor, né? Mas se você olhar, tá ali, né? É comando de comando, né? Classe média, de boate, comando da vovó, comando, né? E a novidade cultural da garotada, etc. É subuse equipada com cartucho musical de batucada digital, né? Então, esse casamento da disposição festiva, né, do humor do carioca, que foi completamente abalado, né? Está colocado de outra forma, mas está presente ali, dando a volta por cima, sem deixar de lado. Tem que falar ali, tem que falar de fuzil, tem que falar de uma coisa que está
né? As pessoas estão realmente sitiadas, né? Nessa coisa de assustar, vou aproveitar que da possibilidade da poesia do Fausto assustar, a Regina Casé foi convidada a dirigir Maria Bethânia pela própria. E ela disse: não me sinto capaz, mas eu vou preparar um material do Fausto Fawcett que eu acho que é a tua cara e você vai adorar. Bom, o espetáculo estreou e um silêncio absoluto. Aí, no dia seguinte, a Regina ligou e disse: você leu as coisas do Fausto que eu te mandei? Ela disse: achei tão forte que coloquei para fora do quarto para poder dormir. Mas ela, nesse show, falava um texto que você vai me permitir, e o público também, que eu nunca vi isso acontecer. O Fausto vai ler para a gente. Opa! Olha aí. Vamos lá. Se prepara, tá, Sérgio? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui assim. É melhor para mim. Eu estou sempre aqui, olhando pela janela. Não vejo arranhões no céu nem discos voadores. Os céus estão explorados, mas vazios. Existe um biombo de ossos perto daqui. Eu acho que estou meio sangrando. Eu já sei. Não precisa me dizer. Eu sou um fragmento gótico. Eu sou um castelo projetado. Eu sou um slide no meio do deserto. Eu sempre quis ser isso mesmo. Uma adolescente nua, que nunca viu discos voadores e que acaba capturada por um trovador de fala cinematográfica. Eu sempre quis isso mesmo. Armar hieróglifos com pedaços de tudo. Restos de filme, gestos de rua, gravações de rádio, fragmentos de TV. Mas eu sei que os meus lábios são a transmutação de alguma coisa planetária. Quando eu beijo, eu improviso mundos molhados, aciono gametas guardados. Eu sou a transmutação de alguma coisa eletrônica. Uma notícia de Saturno esquecida, uma pulseira de temperaturas, um manequim mutilado, uma odalisca androide que tinha uma grande dor, que improvisou com restos de cinema e com seu amor um disco voador. Isso. Ai, estou passando mal. Aconteceu o meu sonho de ver o Fausto dizer esse texto absurdo, né? Aí ela mandando, cara, é um negócio... É uma loucura isso. Ela, cara, puta, dá um... Ela selecionou somente dá um esse. orgulho, Não, pô, É incrível bom, mesmo. cara, porque ela é foda, né? Então, Quem mais você gostaria que declamasse um texto teu em show? cara, eu acho que com essas duas, com a Fernanda e com a Bethânia, eu estou muito bem servido. Tá muito bem Muito bem servido, cara, na boa. E a Bethânia, dentro de toda, digamos, a tradição dela, né? Cara, quando você vê que você está ali, né? E no meio do show tá lá o Drummond, tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, pô, Fernando Pessoa, falei, tu tá ali no meio dos caras, né? E ela andando. E a Fernanda é a garota que consegue falar os bifes todos, né? Aqueles textos grandes, né? E aí é ótimo você ter uma intérprete, né? E eu também consigo ser a intérprete, enfim, das ideias, do que ela quer, olha lá, né? Fazer os editoriais, digamos assim, né? Mas isso aí foi uma coisa muito séria. Você falando de loira, a Uma Thurman é a Fernanda Abreu do Quentin Tarantino. Né? Exatamente. Você tem que ter musa, cara. Eu, pelo menos, sou dessa estirpe, né? Opinião, né? Então, quando eu falei aquele negócio das meninas, não, quero... enfim, falei, a vadia, mas, na verdade, era eu quero essa mulher muito poderosa e forte que tem dentro de você e que está
né? Enfim, tá adormecida, digamos assim, ou esquecida, tá entendendo? Tanto é que, pô, você pega, no caso dos discos e dos livros, mulheres, na maioria. A maioria das músicas é sobre mulheres. E tinha uma coisa que cada um tinha um arquétipo ali, né? No Básico Instinto, cada uma das meninas. Exatamente. Né? Então, é aquele negócio. Por isso que eu falo também que são aquelas 5. Entendeu? Porque aí a concentração era nelas, prestando atenção nelas e extraindo, né? E também, enfim, fantasiando e colocando a partir do que elas me apresentavam, desde a aparência, do modo de dançar, etc. Né? Então, foi isso, na verdade, quando o cara fala, botou aí a mulher para rebolar, não sei o quê. Mas tudo bem, claro. Em lato senso é isso mesmo. Está jogando a mulher para rebolando ali, meu querido. Mas acontece que se não tivesse a Débora, entendeu? Coreografando, você esqueceu que aquela coreografia, aquele gesto delas, aquele olhar, aquele negócio, tem todo um trabalho. E tem a banda que era um absurdo, era a nata ali, digamos, do chamou de rock dos anos 80. Era João Baroni na bateria, Dado Villa-Lobos na guitarra, o Laufer, amigo, Paulo Futura, um DJ eu acho que foi o primeiro DJ a estar no palco aqui ali. em São Paulo uma banda, o Dé no baixo. Aqui em São Paulo era o Charles Gavan tocou no lugar. O Charles Gavan tocou também. Do... Exatamente, né? E, enfim, então tinha toda uma moldura mesmo ali para colocar as meninas. Tudo bem, neguinho pegou isso e tudo certo. Que nos anos 70 era uma coisa cafajeste. Sim. Né? O Carlos Imperial, quando tratava a mulher, tinha uma cafajestada. E tinha uma coisa de tudo ser de quinta. A produção, a filmagem, a sonorização. O Fausto já vem com verniz, com uma coisa de luxo, entendeu? O que eu penso assim, o Carlos Imperial se referia às mulheres como lebre, né? Vou abater uma lebre e tal, não sei o quê. Você, no teu caso, como a gente estava falando, você elevou a mulher em condição de musa. Não foi uma coisa. Mas eu acho assim, eu já comentei isso algumas vezes, não sei como é que você vê isso, mas no Rio ali, no final dos anos 50, começo dos anos 60, era legal ser cafajeste, né? Assim, era até um pré-requisito, né? Você tinha o Ronaldo Chevalier, né? O Roniquito. Ronaldo Bosco. O Ronaldo Bosco. Tinha o Clube dos Cafajestes. Tinha o Clube dos Cafajestes. Jardel Filho fazia parte desse clube. Isso, exatamente. Havia essa mentalidade, né? Digamos assim, né? Mas em conluio com as mulheres. Sim. Né? Não se pode chegar a dizer que são só eles. Né? Quer dizer, tudo bem, tem realmente toda uma tradição, blá, 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 blá. Mas havia ali né? Agora isso rola de outra forma, enfim. Né? Né? Tem um desespero patológico, né? Que a gente vê os exemplos tristes e terríveis que estão acontecendo, mas naquela época, exatamente... Você falou, né, do Jesse Valadão e tal, né? Em caso Imperial, né? Era legal, tinha uma admiração das mulheres, mas por quê? Era um exagero, vamos colocar assim, era um exagero, essa cafajestice, etc., de uma função masculina, de ter responsabilidade. Sim. Não é? Então, eu sou responsável, então também... não me atrapalha. Faz aí e tal. Já que no caso da mulher foi não, você vai cuidar... Então vai ser secretária, enfermeira, né, ou prostituta, etc. Né? Então havia realmente essa enfim, uma divisão, mas acho que tinha isso também. Era um exagero daquela responsabilidade e o cara se perdia nessa, né? Hoje está mais complicado, porque financeiramente você não dá para, né, chegar e bancar, né? Às vezes uma família, né? Você lembra não, bancar, nem garçonier, nem família, entendeu? E os tempos também mudaram, né? As meninas estão
soltas, né? Em termos de comportamento, ou não, porque agora tem gente que também, né? Todos agora, ninguém tem personalidade, todo mundo tem diagnóstico. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu não quero sexo, eu não gosto de sexo, não sei o que. Tem vários nomes agora, né? Eu quero, demi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Toda uma... Eu gostava, nos anos 70 e tal, quando de uma palavra, de uma designação para quem gostava de tudo, né, em termos de sexo, eu era entendido. Sou entendido, eu sou entendida. Adoro, né? entendido. Isso era maravilhoso, porque você tinha todas as reticências ali, cara. Né? Agora não, tem que ter uma coisa praticamente científica ou pseudocientífica e que, na verdade, atrapalha, porque vira uma ideologia, Sim. a pessoa fica presa, na verdade. Agora, cara, não, eu sou entendido. Aquela pessoa ali é entendida. Para entendidos, eu adorava. Era maravilhoso às vezes tinha essa isso. etiqueta para entendidos. Exatamente, entendeu? Então você tinha o cafajeste e tal, mas também tinha essa vertente, digamos assim, e tal, né? Então, e acho que quando você fica essa coisa desesperada hoje de querer algumas pessoas, né? Não, porque temos que resgatar o cafajeste, na verdade, né? O homem, etc. Blá, 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 né? Tem um pouco a ver com não saber o que fazer com a testosterona em termos de posicionamento social. E principalmente que é atacado. Né? Porque vamos lá. O pessoal identitário, seja de direita, de esquerda, etc., quer dizer, um vai para a tradição, família e propriedade, mas tudo distorcido, pervertido e maluco. Né? Neguinho reza para pneu e tal. Né? Se fosse uma coisa de performance bacana, assim, né? Mas não é, né? A intenção é outra. Um teatro oficinas avessas. Exatamente, seria interessante. Né? Mas aí o outro não. Quer dizer, você, ao invés de simplesmente falar, não, estou batalhando pelos direitos da mulher, os direitos LGBT, enfim, o que for. Não, cara, não. É contra o hétero, é contra o homem, é contra não sei o quê, contra o branco, é contra... Não, meu filho, é uma coisa... Vamos fazer uma... para você ter uma comunhão democrática. Aí tudo vira seita. Tá entendendo? Então é complicado, né? Para você chegar e... aí nessa vai aquela testosterona que tinha o exagero da cafajestada, etc., que nem cabe. Não cabe mais hoje, é uma mudança, a etiqueta é outra, né? Apesar de, enfim, você tinha momentos divertidos e loucos daquele negócio, né? Não no trato social, mas assim, nas ficções. Mas acho que tem também um exagero do outro lado, né? De eliminar completamente alguma coisa dessa testosterona, né? E, não, o que é? Não, eu quero agora um mole. Eu quero mole agora. Entendeu? Tem mais, né? Mais mulher lá em cima. Assim. A gente está falando isso, eu lembro de um dos epítetos, né, que foram dados ao grande Ronaldo Bosco, né? Figura controversa também, que era Palmolive, né? 11 entre 10 estrelas já usaram. Palmolive, era maravilhoso esse nome. E uma coisa em relação ao básico instinto, eu falava, e desse assunto todo, enfim, essas nuances, é que estava lá, teatro de revista samba funk. Né? Então, eu vi e eu acabei ficando, por causa dessa coisa enfim, dos caras reduzirem, né? São as louras rebolando, acabei ficando par a par com o Sargentelli. É verdade, aí a gente ficou amigo. Ué, né? Acabamos de fazer um show juntos, teve show que tal, né? E era uma diversão. O Sargentelli é das mulatas, né? Hã? O Sargentelli é das mulatas. Então, ficou das mulatas e as louras. Era, assim, acabou fazendo uma brincadeira, todo mundo junto. Mas você falou do Bosco? Não, das lebres. Das né? lebres. Aí tinha as certinhas do Lalau. Do Lalau, né? Do Stanislau Ponte Preta.
Mas aí eu quero pular para ir lá para o Walter Pinto e para o Carlos Machado, né? Os shows de vedetes, né? Que elas cantavam, elas, enfim, contavam piadas, tinham lá, produziam. E tinha, parece, uma cena, um momento que acontecia, porque havia uma censura, sei lá, Getúlio e um pouco depois também, outros, que não podia em relação à nudez, né? Mas aí os censores falavam uma coisa que era incrível. Olha, elas podem aparecer nuas, mas sem se mexer. Maravilhoso. Aí aparecia aquela gostou, maravilhosa, uma parada, assim. Não, porque se mexer, neguinho enlouquece. Né? Mas olha só que coisa, olha a sutileza da situação. Mas eram mulheres, né, com, sei lá, Virginia Elane, né, enfim, agora de Paula, né? Wilza Carla, que depois ficou obesa e tal, mas era um estouro, como se dizia, né? Fica meio beleza. Mas eram mulheres, e mesmo colocando isso para Rogéria, porque na verdade eram todos, né, digamos, de uma mesma estirpe, né? O show, né? Isso maravilhoso, né? E aí o que acontece? O que eu via de mais interessante? Não, porque era vedete, era mulher assim, objeto, sei lá o quê, blá, blá. Não, para mim elas sempre foram espiãs duplas. Que maravilha. Entendeu? Elas ficavam ali naquela... eles acham que estão me usando, não sei o quê. E elas usavam todos os homens. Entendeu? Isso, para mim, era o grande barato das vedetes. Tá entendendo? Aí ninguém chega a resolver. Não, vocês não entenderam nada. Nada. Vocês não sabem. Não Vocês sabem. estão por fora. Vocês não gostam de mulher, porra. Presta atenção. Entendeu? O que elas faziam, como é que elas enredavam, né? E isso, fora Elvira Pagan, né? Luz del Fuego. Luz del Fuego. Olha que coisa, cara. Você vai ter agora. Mas agora não precisa, né? Então, agora eu vou fazer uma ponte gigante, né? Então, era uma homenagem a esse tipo de espetáculo, ao Moulin Rouge, as casas também, o Crazy Horse, né? Com esse tipo de coisa. O cara pensa que é só uma coisa para homem, não. Encara aquilo como um teatro de sedução, entendeu? Não como uma coisa, uma mera objetificação. Para com essa porra, né? Sim. E aí, o que acontece? Depois do Básico Instinto, muita gente me pergunta isso. E o Básico Instinto, tanto aquele negócio, por que você não fez? Não, era aquelas 5. Aí depois você vai, aí vem o Tchan, aí vem as Mulheres Frutas, vem BBBs, vem Bailarinas do Faustão, né? Quer dizer, para essa turma que vê, né? Assim, e sempre alguém bolando ou bancando a atuação delas, porque o diferencial seria esse. E quando você vê Anitta, Sansa, Ludmilla, Marina Sena, não sei o quê, aí ninguém pergunta, e o Básico Instinto para quê, bicho? Para que eu vou fazer? Elas fazem. Elas são o remake. Elas são o remake. Olha lá. Você vai, pega... a Anitta tem uma cena que é incrível, que a música dela fala, sei lá, vira para a lua, vai, vira a bunda para a lua, não sei o quê. Aí ela fica cantando, chega a bailarina, abre as pernas, assim, fica de perna aberta, né? Com aquela maravilha de dita cuja, saltando, e ela cantando ali, elas mesmas, né? E é engraçado que o público não é o testosterona, né? Não. É outro, é um público gay e um público de garotas e tal. Você não vê a selvageria. Exatamente. Você não Olha vê como é que mudou. Você não vê o punheteiro ali. Não vê o punheteiro, Não, mas você vê sim. as siriricoses, digamos assim. Né? Pô, claro, né, meu filho?
Né? Você tem outra. Mas isso é o diferencial. Está entendendo? Então, o que era visto, né, como uma coisa horrorosa de objetificação, não, olha aí, onde é que vai ter essa selvageria? Então você vai ter que ver no show do Planet Ramp, né? Ou do, sei lá, do Skylab, ou sei lá quem, né? Que os caras fazem aquela roda, aquele negócio. Né? Tá ali. Aquela testosterona tá ali. Tá com essa turma agora. Ali. E a siriricagem total. Tá? Mas é engraçado, porque o que seria agressivo, não, ficou uma coisa lúdica e nutelíssima, né? Com as meninas ali, né? De menina para menina. Mas a garota que não gostava do Básico Instinto dizer, também não vai dar nisso. Só vai dizer assim, não, mas se ela está, como é que é? Empoderada. Empoderada, é. Né? Tá, não gosta, mas está empoderada porque ela está fazendo, não é um homem que está. Né? Mas eu gosto das empoderadas mesmo. Ô Fausto, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam explicar você? São vários erros. Né? Não, vai desde como é que é? De tratar como marginal, né? Ou então como muito intelectual, etc. O espectro, né? Eu vou resumir como as pessoas encaram, por exemplo, a Cátia Flávia, a música, que vai desde uma bobagem, dizer que é uma bobagem, que não sei o quê, até teses acadêmicas incríveis, né? Porque o exocel, o falo, e eu não sei o quê, né? Então, tem sempre uma coisa de tentar enquadrar. Até essa coisa de dizer que não, é o autor cyberpunk e não sei o quê. Aí eu tenho que falar, não, eu sou cyberpunk, né? Não é por aí, né? Porque não gosto muito de classificar, entendeu? Essa é a minha. Então, mas e outra coisa também, às vezes agora tem uma coisa de te aprisionar nos anos 80, né? Que não, é de lá. Então, por ignorância, não sabe o que você está fazendo, e também não, né? Não conhece mesmo os livros, enfim, os discos e tal, aí fica só com aquele hit lá, que foi um único, e o Rico, né? Na verdade, a Cátia Flávia ficou muito mais da Fernanda do que minha. E do Laufer, né? Porque ela regravou ali em 97 e ficou direto. Mas então vai desde esse negócio, né? O cara que cantava calcinha, não sei o quê, né? Até não, mas Tem algo por trás. tem algo ali, exatamente, né? E eu prefiro ficar solto, entendeu? Aquele flanelinha existencial, né? Deixa solto, vira, né? Prefiro assim, entendeu? Mas eu não comungo com nenhuma das certezas que ninguém tem, né? Porque não quer tá ligado a uma marginalidade? Não, meu filho. Se você quiser descobrir marginalidade, você vai descobrir em várias profissões, em vários setores, né? Mas, né, eu não caio na armadilha de uma definição. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, você está falando dos anos 80, mas o rock carioca dos anos 80 sempre teve aquele termo pejorativo que foi o rock de bermuda, né? Falando sobre sol, sobre praia, sobre paquera e tal. Você chega na segunda metade, você subverte isso, né? Você traz uma certa marginalidade que, de uma certa maneira, você tem ali... As letras do Cazuza também tratavam um pouco mais sobre isso, eram um pouco mais, né, marginais do que isso. Sim, como é que foi? Como é que você avalia esse impacto que você causou ali? Como é que foi entrar na mesma gravadora de Kid Abelha e Lulu Santos? Na Warner,
Olha, duas coisas que eu... Quer dizer, algumas coisas. Primeiro, em relação até... pergunta que você fez o principal, que eu acabei não me lembrando disso, a principal palavra era maldito. Maldito. Né? Que aí eles até colocam numa companhia maravilhosa, né? Jorge Malta, tá lá o Jorge Macalé, Jorge Mar. Eu falei, opa, beleza. Sérgio Sampaio. Tá tudo certo. Todos eu adoro. Né? Mas aí tem isso que você colocou. Qual foi o impacto? Primeiro, e aí eu posso tirar essa onda. Colocar Copacabana no mapa de novo. Ninguém não estava, né, justamente por causa da história toda que eu falei de Ipanema e tal. Né? Então você faz um disco só sobre Copacabana. Né? Ou seja, um disco temático, conceitual, etc. Mas... Né? E aí, em termos, digamos, de acontecimento artístico, ele tem uma ligação, né? Uma brecha que se abriu para um canto falado. Sim. Entendeu? Isso era uma coisa que já tinha, de certa forma, acontecido com Arrigo Barnabé. Sim. Né? Já tinha... se não me engano, já tinha acontecido, acho que foi em 80, com o Zé Ramalho. Né? E quando eu falo isso, eu falo assim, também certas temáticas meio esdrúxulas, excêntricas, absurdas. Apocalípticas, né? até. Né? Apocalípticas, sendo urbanas ou sendo, enfim, nordestinas medievais, etc., como no caso dele, né? Do Zé Ramalho. E aí, cara, então, primeiro Copacabana desconceitual. Segundo, o lance do canto falado. Né? Terceiro, colocar um assunto que não era colocado, que eram justamente uma coisa científica, tecnologia, mesmo dessa forma, loja de ferragem, de terceiro mundo, etc. Mas estava ali, um negócio presente, né? Na vida das pessoas, enfim, começando, pelo menos, a ficar mais presente. Né? E quarto, vamos dizer assim, uma sensibilidade urbana tensa, com humor, mas uma tensão ali. Está entendendo? Então, acho que isso não estava, porque essa tensão, geralmente, ela era mostrada em termos de política. Né? Era a crítica política, porque isso teve no começo dos anos 80, você teve ali punk. Sim. Né? Se não me engano, o Antônio Bivar. Isso. Né? Não teve um festival em 82. Começo do Sesc fim do mundo. Pompeia. Isso, exatamente. Então, isso aí você tinha. Estava ali aquele começo também de hip-hop, ali na São Bento, né? Mas o teu primeiro disco sai antes do primeiro disco de hip-hop lançado no país. Não, sim. Não. O que eu estou falando é que ele tem todas essas peculiaridades, né, que chamaram a atenção, entendeu? E, bom, enfim, continua no outro disco, Império dos Sentidos, e no Básico Instinto já é o disco do show, né, propriamente dito. Mas... então, tem coisas que são ligadas a uma situação do Rio de Janeiro, quer dizer, no caso é Copacabana, etc. Quando você falou o negócio do rock de Bermudas, etc., mas, ao mesmo tempo, você tinha três coisas aqui que eram importantes. Primeiro, o Rio de Janeiro ele era o centro. Uma coisa, você tinha Globo e as gravadoras. Para você fazer sucesso, você tinha que vir pedir bênção. Sim. Para esses dois aqui. Apesar de São Paulo, obviamente, tem uma cena absurda. Não, mas eu entendo o que você quer dizer. À noite e tal, era um negócio. E também a gente tem que chegar e ver o seguinte: o rock nos anos 70 ele foi muito forte, bandas absurdas, não precisa, né, vindo dos anos 60, 70, Mutantes, Terço, Boia. Made in Brasil. Made in Brasil, Novos Baianos, Joelho de Porco,
né? Então, a gente já estava ali, na boa, parece que apareceu do nada. Não, já tinha uma boa coisa e gente... De cascuda, né? Sob a ditadura, fora Zicroquetes, né? Fora os Asdrubal. E aí é a ponte. O Asdrubal, um grupo de teatro, né? Uma coisa que hoje em dia você não tem mais, uma cena teatral que mexa, né? Enfim, com as pessoas, né? Tanto quanto um grupo de rock, né? Aliás, eu acho que a cena comportamental está espatifada, não tem mais. Eu acho que nos anos 80 foi o último surto, né? Quer dizer, o último não, foi o penúltimo, né? Porque foi um surto de classe média, principalmente. Aí depois você teve, digamos, foi uma jovem guarda, uma segunda jovem guarda de classe média, teve a primeira, que era, depois ficou brega, etc. Tal, mas não interessa, foi ali, né? Rock, mas com uma coisa de releitura de bolero, etc., com guitarra, etc., e uma coisa festiva, né? De ginásio, de clube, e depois você teve uma jovem guarda negra na década de 90. Né? A gente pode chegar a colocar dessa forma. Né? Então, 3 movimentações. Então, toda essa classe média, né? ela tinha informação, né? Você vê que vem gente de Brasília, vem do Rio Grande do Sul, né? Minas Gerais depois, etc., todos, né? O Clube da Esquina, né? Anos 70 e tal. Né? Então, você tem uma conjuntura, né? E saindo da ditadura, começou a sair, que favoreceu né? Digamos, esse surto, essa qualidade que estava meio... Né? Rapaziada que viveu aquilo tudo, principalmente no final dos anos 70, no meu caso, era o começo dos anos 70, né? E estava ali, vamos fazer. Né? Então, aconteceu dessa forma. Então, eu estou falando isso tudo porque, para mim, não era... Eu não concordava muito com esse negócio de rock de bermuda, entendeu? Mas acho que, claro, tinha, etc., estava no Rio, né? Porque tem essa fantasia, né? Digamos, você tem que ficar de cara amarrada, você tem que, né? Para convencer, para dizer que... É uma coisa que eu falei lá para o Marcelo, tá? Vem cá. Você num lugar frio, cinza, é mole ser Bergman. Vai ser Bergman de sandália, para tu ver. Aí é que o bicho pega. Na Praia do Júlio. Vai ser Bergman de bermuda. O sofrimento de bermuda. Vai ser Bergman em Bangu. Exatamente. Mas todas essas temáticas realmente aí chamaram a atenção. Né? Deram uma peculiaridade e depois foram para os livros, foram para os shows, porque tem esse combo, né? Para mim, sempre, show, livro, disco, enfim, é tudo misturado. Né? Vamos para o minuto de reflexão com Fausto Fawcett. Opa! Solta o reloginho. Perguntas queridas que eu preparei para você. Vamos lá. A inteligência artificial te intriga, te irrita ou te excita? As 3 coisas juntas. Porque intriga, porque vamos ver o que vai acontecer, e ela é uma intriga. E excita também, né? Excita porque não vai ter jeito. A gente é excitado, a gente já está doentiamente excitado, né? E a gente vai ficar mais excitado ainda com ela. E tem uma coisinha, ela não é nem inteligência e nem artificial. Isso aí foi um nome colocado na década de 50 pelo cara que queria... Nos Estados Unidos tinham 2 caras, agora eu me esqueci o nome, infelizmente, desse, mas o outro era o Norbert Wiener, que ele disse que era o pai da cibernética. Então, a equação era o seguinte: vamos tentar, vamos ver se a gente consegue ter um controle automático das coisas através, né? Porque os radares fizeram sucesso, tinha os mísseis, etc. Vamos tentar, né? Aí o cara inventou, né? Houve um congresso, alguma coisa. Eu tenho que inventar um nome para isso. Ele jogou essa inteligência artificial, né? Não é inteligente porque a inteligência ela é orgânica, né? Ela tem tem uma conjunção aqui para chegar na nossa mente, né? E artificial também não é, porque não faz sozinha, é uma fantasia, né? Você precisa de gente pra caramba para
para chegar e fazer as programações, etc. Mas o apelido pegou, agora foi. Você acha que o teu trabalho incomoda mais a direita moralista ou a esquerda puritana? As duas. As duas. Porque, como você falou, puritana e moralista, né? Como eu falei aqui, em relação a uma coisa identitária e o outro. As duas são identitárias, né? Cada uma do seu jeito. E aí, a partir do momento que você tem um fechamento, né? Aí, meu chapa, se você chega e joga na cara, né? Visões de mundo que são muito abrangentes e muito sarcásticas e provocativas, isso vai incomodado não ficava só a minha avó. Você se sente mais boicotado pelas instituições culturais ou pela ignorância coletiva do país? Opa! Não sei se eu sou boicotado, não, mas eu acho que tem uma dinâmica mesmo, né, de comercial, de mercado, que as pessoas vão, aí você aparece um tempo. Claro, se eu estou aqui conversando com você, é porque eu varei o tempo. Eu estou firme, forte com a minha assinatura, né? Então, nessa perspectiva, eu acho que eu não sou boicotado, né? Dentro dessa perspectiva. Mas eu acho que a ignorância está pesada, né? Ela está bem assumida e pavoneada hoje em dia, né? Estão orgulhosas da sua ignorância. O que foi mais destrutivo para a rebeldia brasileira? A caretice religiosa ou a hipocrisia política? Bom, as duas juntas são sensacionais, né? Porque... E tem uma coisa, você usou uma palavra aí que é muito cara, né, para as pessoas, que é rebeldia, né? Ou indignação, etc. Nos anos 70, você tinha... Vou ter que apelar aqui para a década, né? Porque isso era bem agudo. Você tinha um refrão, assim, não, sou contra o sistema. Né? Aí o sistema, você bota aí, capitalismo, sei lá o quê. Né? Várias coisas juntas. Né? Tanto no quesito moral, bons costumes, quanto, né, opressões todas, etc. Desigualdade. Né? Mas eu me lembro que um certo jornalista chegou e disse assim: olha, vocês estão com essa conversa toda aí, né, desde os anos 60, etc., enfim, né, herdeiro de outras movimentações aí desde sempre, de rebeldia, né, mas daqui a 30 anos, quem vai ser subversivo vai ser justamente o sistema. Né, ele mandou isso no meio dos anos 60. E não deu outra. Né? Então, hoje em dia, você não pode dizer assim, eu sou contra o sistema, não. Primeiro que você já é o sistema. No momento que você liga o celular, você já está. Já está trabalhando para ele, você está, seja o que for. Né? De uma forma patológica, psicológica, viciante mesmo, né? E porque você necessita também. E, de outro jeito, é porque você tem vários sistemas, você já não sabe, né, onde começa o crime, onde começa a política. E essa hipocrisia, ela deixou de ser... A política deixou de ser hipócrita, porque os caras estão falando na cara as idiotices, né? Então, não tem mais a doce hipocrisia em que ficava sei lá, um Antônio Carlos Magalhães conversando com, né? Podiam discutir, sei lá, com Brizola, né? No palanque lá do Senado, do Congresso, aí depois estavam tomando cafezinho,
Né? Então, essa hipocrisia já não tem. Agora é pancadaria ideológica, etc. Né? E a caretice religiosa, essa sim ganhou áreas de hipocrisia brava, né? Flor de lis. Procurem no Google. Aí, gente, flor de lis. Para encerrar, o que o Fausto Borel Cardoso tinha que o Fausto Fawcett perdeu? Ai, gente. Que o Fausto perdeu. Olha. Eu acho que definitivamente alguma inocência. Entendeu? Alguma. Não é que perdeu, mas, digamos, ficou guardado, entendeu? Aquele adolescente típico de chegar, escrever, imaginar, né? Umas situações, umas visões, né? Isso aí não rola. Não rola. O prazer agora é outro, né? Você tem um prazer de ver os conflitos, os podres das pessoas e, ao mesmo tempo, como é que elas sobrevivem a isso, né? A glória da sobrevivência, né? Isso, eu vi ontem um cara falar sobre aquele Amos, né? Amos Oz, esqueci, né? Escritores aí, né? E o rapaz lá, um filósofo, né, enfim, de faculdade baiana, aí ele, citando, né, falou, não, o Amos falou uma coisa incrível, que existia, tem uma coisa, a violência das pessoas no trato, etc., por exemplo, no Shakespeare, né, eles botavam o Shakespeare e o Chekhov, né, dois, enfim, dramaturgos, escritores, e que no Shakespeare todo mundo se rasgava, etc., e, né, todas as paixões, mas as pessoas morriam. Né? As suas, né, os seus fanatismos, as suas raivas, seus ódios, né, tudo à flor da pele. E que, no caso do Chekhov, as pessoas também se degladiavam, etc., mas não morriam. Elas continuavam a vida bem machucadas, mas continuavam. Então, eu estou nessa. Eu gosto. Apesar de adorar Shakespeare, eu gosto quando todo mundo morre também. Bom, chegamos ao fim de mais um Desculpe Incomodar. Queria agradecer meu parceiro de sempre, a véia. Eu quero agradecer ao Fausto. E o Fausto, principalmente. Eu que agradeço a vocês. Foi uma delícia. É sempre muito bom conversar com você. Estamos aí. A gente podia fazer vários e ficar aqui. Capítulos. Vários capítulos, etc. Obrigado e até o próximo Desculpe Incomodar.